Olá, amiguinhos do podcast A Fazenda TV e Mais. Voltamos aqui com mais um episódio. Eu me chamo Ítalo Nascimento, também conhecido como @ItaloPQP lá no Twitter. E vamos falar sobre Fogo no Feno, meu amigo Daniel. Vamos falar sobre Fogo no Feno, que tá rolando. Inclusive, a roça dessa semana tem casalzinho, né? Biel e Thaís estão na roça, além da Narizinho também, né? A gente viu aí essa formação de roça que foi morna, né? Não teve briga como normalmente a gente já tá acostumado a rolar, mas mesmo assim colocou um casal aí nessa roça. O que é que tu acha? Rapaz, vamos voltar pro começo do negócio? Vamos lá. Ó. Então vamos lá. O que aconteceu? A gente teve primeiro a votação, né? A formação ali da roça, que na minha opinião foi uma das piores da temporada. Foi fraca, não teve barraco, não teve treta. E aí nesse porque a Luísa tava imune, ela que começa. Mas o Cartoloco também dava uma ajudada ali, né? Eu acho que fez falta o Cartoloco. Ajudar porque ele votava nela, né? Aí ela ficava pé da vida. Porque se ele tivesse, eu acho que ela mandava ele pra roça. Pois é, então. Porque eles estavam tretados, mas vai lá, manda lá. E antes disso a gente teve o Matheus Carriere, puto da vida com o Cartoloco. O Cartoloco foi no Faro, falou um monte de coisa do Matheus. E aí ele ficou pistola naquela prova da ferradura lá. E depois continuou falando sobre isso depois da votação, chamando o Cartola de traidor. Nossa, que pra ele a palavra traidor é a mais pesada que existe. Ele acha que o Cartoloco foi traidor. Eu achei que ia virar um barraco aí, por conta do Biel ser amigo do Cartoloco. Ter algumas... Que nada, o Biel tá cagando e andando no Cartoloco. Mas aí então a gente teve a formação, né, da roça, teve a votação. Luiz Ambiel, obviamente, indicou, né? O que você achou da indicação do da Thaís? Indicação, ela tá aí. Cara, ela indicou a Thaís, né? Eu já imaginava, que a gente falou isso no último episódio, né? Uhum. Já imaginava que a Thaís fosse ser indicada, porque ela ali se acertou com a Lid e tudo mais. Porém, é aquilo, né? A Luísa, ela parece que é de vidro. Às vezes ela fica. A pessoa não pode falar nada que ela acha que é pra ela. Aí teve o negócio da música lá, né? Que ela achou que era direcionado pra ela. Toda bengala. Teve toda essa treta aí, louca, e aí ela acabou indicando a Thaís. De um lado eu gostei, porque a Thaís ela tá bem apagada no jogo, não faz nada, é bem apagadona no jogo, e eu tava torcendo pra Thaís conseguir ganhar esse fazendeiro, porque eu queria ver o jogo se movimentar, entendeu? Então eu tava esperando que fosse ela, mas não, foi o Mariano, e o Mariano foi o puxado da casa, ou ele foi o maior... recebeu mais votos? Como? Não, ele sobrou no Resta 1, né? Foi no Resta 1. Vamos falar então rapidinho aqui sobre a votação, né? Quem votou em Vamos. Luísa, então, indicou Thaís, que foi automaticamente pra roça. Carol Narizinho foi indicada pela sede com 5 votos. Como ela foi a mais votada, ela puxa alguém que tava na baia. Porém, entretanto, todavia, teve aquele poder lá da caceta dourada, que pôde mudar toda a baia, não foi? Isso, mudou a baia toda, né? Estavam as meninas ali na baia, acabou que colocaram outras pessoas. Nossa, misturou, foi tudo. Você sabe quem foi que colocou? Porque eu não lembro o nome de todo mundo. 8 pessoas ao todo, quem tava e quem saiu. Meu filho, eu não me lembro não. Eu sei que o Juliano tava na baia, aí o Lucas Selfie, que foi quem ganhou o poder, né? Quem deu o poder ele foi o Lipe. O Lucas Selfie, ele tirou o Juliano da baia e o Juliano foi um dos mais votados. Inclusive o Juliano só não empatou porque ele conseguiu votar na Carol Narizinho pra ela ser indicada. Então assim, pensa aí, ele saiu da baia pra ser votado ali, né? Levou voto de todo lado. E o Biel, que não tava na baia, acabou indo e por isso ele foi puxado, né? Ali pra roça. Então, foi justamente por isso. A Carol, como teve essa mudança toda aí, né, do poder, então foi feita a troca do pessoal da baia, a Carol, que foi mais votada, puxou o Biel, e aí no Resta 1 ficou o Mariano. Cara, eu já tava imaginando que o Mariano teria mais vantagem ali na prova do fazendeiro, inclusive ele que ganhou a prova do fazendeiro, né? Bom, tá passando um carro de político aqui.
Então eu tive que diminuir. Não, eu tive que diminuir o microfone. Eu vou falar que o pessoal de casa gosta, o pessoal entende. Passa uns carros de político aqui que eu vou te contar. Mas enfim, o Mariano, eu achava que ele não ia ter uma vida tão fácil na prova, porque ele vetou o Biel, né? Exatamente por achar que o Biel ia ser mais ágil e tal, e decidiu jogar contra as meninas. Inclusive o Biel chamou ele de covarde e tudo mais, né? Por conta disso que ele preferiu jogar com as meninas e não quis disputar a prova de fazendeiro contra o Biel. Então acabou que era de fato uma prova de agilidade, de força e tudo mais, e ele levou a melhor. Mesmo a Thaís acertando primeiro, né? Saindo na frente ali, que ela conseguiu acertar os alvos e tudo mais, ele ainda levou a melhor e acabou se tornando fazendeiro. Eu achei muito injusto, porque, cara, tu põe um homem contra duas mulheres numa prova que é de... Cara, pelo amor de Deus. Não era de força, não, a prova não era de força. Não era apenas de força. Não era. Não era apenas de força. Era força, agilidade. Tinha algumas coisas que, ao meu ver, ele levou a melhor. Ele levou a melhor por conta disso. Bom, eu acho que a prova ajudou. Acho que a prova ajudou ele. Foi uma prova patrocinada de uma empresa de produtos capilares, né, de cosméticos. Então era um circuito. Eles tinham que jogar um saquinho de areia para virar uma plaquinha e fazer uma fórmula que era a fórmula desse produto que fez o merchandising lá na fazenda. Então, quem concluísse o circuito mais rápido e batesse no sino, já era automaticamente fazendeiro e os outros dois estavam na roça. Então, foi isso que aconteceu. O Mariano venceu, foi o primeiro a terminar ali a fórmula, a revelar todas as plaquinhas que tinha que revelar, e bateu o sino, então foi coroado aí como... foi chapelado, né, como fazendeiro da semana, e automaticamente Biel, a metralhadora e Carol Biel já tava, né? Estão na roça. O Biel tinha sido vetado antes ali. Mas assim, a gente tem um casal, né? Tem o Biel e a Thaís metralhadora e a Carol Narizinho. Eu olhei ontem à noite, depois que o ao vivo acabou, porque essa empresa que patrocinou a prova patrocinou também 20 minutos de uma live com o sinal da Fazenda nas redes sociais da Fazenda. Eu vi muito hashtag fora Biel. E vi várias hashtags inclusive foi assunto no Trend Topics do Twitter ontem à noite. Fica Carol e fica Thaís. Então, muito provavelmente, o barraqueiro da temporada vai sair, hein? Então, será? Será que vai acontecer? Cara, se a gente for pelo Twitter, eu acho que sim. Apesar que o Twitter também tava querendo a saída da Lid, né? Assim, vamos ser aqui, porque eu sempre falo que o Twitter, eu uso o Twitter como uma espécie de termômetro, né, pra gente ver mais ou menos pra onde que vai. De fato, o Biel, ele é muito... ele tem uma rejeição muito grande no Twitter, desde o início ele sempre teve, e assim, só que eu acho que a Thaís sai, porque a Thaís ela é muito apagada no jogo. E isso para o pessoal que volta de casa, porque assim, querendo ou não, a audiência do pessoal de casa é muito maior que a audiência do pessoal do Twitter. Então verdade. Assim, o pessoal de casa pode até não gostar do Biel, pode até achar que o Biel deve sair, mas acha que não é o momento ainda, e por isso que é o que o pessoal chama, o pessoal do sofá, né? Que o pessoal costuma chamar. Que acaba tirando ali a pessoa que é mais planta, digamos assim, né? Por conta disso, porque a pessoa tá mais apagada. Poxa, eu nem vejo essa menina, o que é que essa menina tá fazendo aí e tal, e acaba tirando. Eu falo isso porque, cara, eu teria essa mesma visão, e mesmo não, todo mundo sabe que eu não gosto muito do Biel, eu prefiro que ele permaneça do que a Thaís, porque ela é bem apagada, ela não faz nada. Que é aquilo que eu sempre falo da Lid também, né? A Lid, na verdade, ela começou a querer aparecer, mas assim, não deu muito certo. Porque depois daquilo que eu até falei no episódio anterior, que ela falou que queria sair, blá blá blá, o povo tá muito puto com ela. E eu super votaria pra Lid sair, viu? Acho que ela não agrega absolutamente nada no reality. Então, tipo, não tá fazendo nada. Assim, a Lid, ela de fato, como você falou, ela tentou começar a aparecer um pouquinho ali, inclusive depois que ela voltou da roça, né, ali daquele jeito, ela foi ali pra cima da Mirella, mas a treta dela é toda com a Mirella, inclusive a Vitória vota nela toda a roça, ela não é tretada com a Vitória, então assim, sabe,
vamos dar uma olhadinha no que tá acontecendo, porque essa conta não tá fechando. Mas eu acho que ela tem uma chance de na próxima roça permanecer, porque a gente viu que ela foi muito bem votada para permanecer no jogo da última vez. Então, assim, eu não sei como é que tá, não sei se juntaram torcidas para ela permanecer, ou se ela realmente é uma torcida muito grande, porque aquilo que eu falei, o Twitter é um termômetro, mas o pessoal de casa que tá ali no sofá, o padeiro, o cara que não tem rede social, ou então o cara que não sabe nem o que é Twitter que vota, sabe? Então, ainda tem essa diferença que muda, né, o jogo, de certa forma. Tem sim, mas assim, querendo ou não, a gente não pode negar que o Twitter, ele acaba refletindo um pouco da opinião do público, né? Sim, então, sim. Por mim, é tipo aquela questão de eleição. É tipo aquele negócio de eleição de presidente, né? Você vê que tem. Fizemos aqui uma pesquisa com 1000 pessoas e reflete o que a maioria das pessoas estão sentindo algumas vezes. Então faz sentido isso, mas às vezes tem uma coisa muito polarizada, de muito fã-clube também. É por isso que eu costumo não levar 100% a sério o que vejo no Twitter, mas é um bom termômetro e eu acho que a Thaís sai essa noite. Mas é como você falou, né? Tem muita gente querendo que o Biel saia e da última vez ele saiu por não saiu por pouquinho, 5%, né? Bobagem. É a terceira roça seguida dele, né? Ele tá tendo uma rejeição muito grande dentro da casa também. Então, assim, a gente percebe que ele, inclusive, tá mudando a forma dele de jogar, tá demonstrando que ele não tem uma. Sabe? Eu tô mais coração. Agora ele fala muito isso. Olha, eu acho que assim, o Biel ele entrou na Fazenda pra tentar mostrar que ele não era aquele boy lixo que as pessoas falaram tanto na rede social por conta daquela história da menina do IG. Biel, não tem como não falar. Você pode ameaçar processar? A assessoria dele tá falando que vai processar? Mas não é só isso. Tem a questão da namorada dele também, da agressão e tudo mais. Teve aquela treta. Não foi só o caso da IG. A repórter do IG. Inclusive o povo do IG sumiu. Eu queria muito conhecer essa repórter, mas sumiu. Agora, no momento que a gente tá gravando esse podcast, eu tô vendo que a hashtag Fica Biel tá nos Trend Topics também. Tá, do Twitter, mas vamos torcer aí, né, pra ver. Porque o Biel, querendo ou não, ele movimenta a casa também, né? Mas duas coisas. Mas uma coisa que. Comentar rapidão. Só. Vai, manda que eu mando. Isso eu não vou esquecer. Eu preciso comentar, ó. Ontem à noite, depois de tudo que aconteceu do ao vivo, teve uma pessoa que ficou pistola, que foi o Mariano. Então, muito provavelmente, ele até soltou umas aspas que eu vou ler aqui pra vocês. Muito provavelmente, se o Biel ficar, talvez ele vá para a quarta roça por indicação do fazendeiro. Por quê? O Mariano vetou o Biel da prova do fazendeiro. E o Biel ficou revoltadíssimo, falando horrores. E aí, olha o que o Mariano falou ontem, abre aspas. Guri tomou muita pancada na cabeça e não aprendeu nada. Significa que tem muita para tomar ainda. Depois ele disse, até agora não torci para ninguém da que sair, vai ser o primeiro. Depois ele disse, 14 anos de carreira... É a primeira inimizade que eu faço. Pra mim não fede nem cheira, mas espero que saia. Fecha aspas. Inclusive a própria Jojo Todinho chegou a falar muitas vezes sobre o Biel ser uma pessoa que... Ela considera ele não ser uma boa pessoa mesmo. Chamar ele de mau caráter e tal. Então assim, a gente percebe que não é uma treta só de jogo, né? É uma coisa que eles já estão levando pro lado pessoal mesmo, sabe? E assim, a própria Jojo, eu vejo que no começo ela meio que defendia o Biel quando alguém falava alguma coisa relacionada ao que estava do lado de fora, que ela chegou até a falar aquela frase, né, que o passado é referência e não permanência e tal, só que eu acho que ela percebeu que ele não bate, né, essa frase não bate com a realidade do Biel. Assim, não tô dizendo que eu não assino embaixo do que ela tá falando, porque eu não convivo com ele, eu só tô vendo um jogo de fora, mas é um ponto aí. Já tem duas pessoas aí que pelo menos têm opiniões, né, bem fixas sobre o Biel pessoalmente, e eu diria até que a Jaqueline, que bateu boca com ele, também já tem aí uma visão bem clara sobre o que acha do Biel, né? Então, mas depois dessa que o Mariano falou, eu fiquei até que surpreso, porque, querendo ou não, eles tinham uma boa convivência ali, né? E aí o Mariano falar que ele tem 14 anos de carreira e nunca teve nenhuma inimizade com nenhum artista, que essa é a primeira vez,
eu já comecei a ficar meio assim, porque o Mariano, ele tava muito chapa branca, tava meio que quieto ali. Tava. Você até tem um certo ranço dele, que eu sei. Demais. Parece que vai causar. É porque assim, era exatamente isso que eu ia falar do Biel. O Biel, você falou que ele movimenta o jogo e tal, só que o Biel, ele não é bom de embate, ele come pelas beiradas e isso me irrita muito no participante, que ele não tem culhão pra chegar lá na frente e falar é isso, isso e isso, tipo a Jojo fez lá no ao vivo, né? Eu tenho um ranço disso, porque o cara fica com essa fama de duas caras mesmo. Fica falando, fica fingindo que é uma coisa, chega lá é outra. E o Mariano também tinha muito disso. Ele ficava ali com a Jaque, falando. Foi no caso da Raíssa mesmo, ele fez isso, ficou ali, né, falando ali pelos cantos, pelas beiradas. Eu acho isso muito, sei lá, cara, sabe? É muito feio ficar fazendo isso, principalmente porque... não é nem tão leve trás, mas assim... vou ficar falando sobre isso aqui, mas eu não tenho coragem de chegar lá e bater boca e falar na frente. Ou então de ficar tentando ser palestrinha, que era uma coisa que me irritou bastante do Rodrigão, que saiu. Nossa, graças a Deus saiu. Então, mas o Mariano e a Jaque também tem isso de ser palestrinha, de ficar, lá no negócio do feno lá, do feno não, do ferro lá, do ferrapião. Mas acho que é menos pior. Mas eu considero, porque eles falaram lá no Ferrapião, mas isso aqui não vou ferrar ninguém, eu vou levar isso aqui como uma... vou dar uma dica pra você, não sei o que, sabe? Tentando tirar o corpo e ficar pisando em ovos o tempo todo, isso pra mim transmite muita falsidade, sabe? Mas sabe uma... Aquele que quer ser amigo de todo mundo não é amigo de ninguém, mais ou menos isso. Sabe uma coisa que anda me irritando bastante? O Biel, eu não tava com tanto ranço dele, mas eu tô pegando o ranço dele ainda mais pela... Não é só pelo deboche que ele faz. Mas ontem, por exemplo, tava o Matheus, a Ambiel e duas outras piores que eu não me recordo. Acho que era a Vitória Valarim e uma outra. Eu esqueci, eu não me recordo quem era. Aí o Biel sentado assim sozinho na cama. Aí ele fala, como é que vocês aguentam? Aí a Luísa pergunta o quê? Aí ele, isso aqui, no caso, falando da Fazenda, né? Aí a Luísa tem que aguentar. E aí que eu fico pensando, eu falo, primeiro, ele entrou lá, que era aquilo que eu tava falando antes, com aquele intuito de passar uma imagem que ele não é um boy lixo, que ele não é escroto, por conta da treta da repórter do IG, por conta da treta da ex-namorada dele, ou namorada, não sei se estão juntos ainda. Só que lá ele só tá provando que ele realmente é aquele cara escroto. Que ele realmente é aquilo. Então, a imagem que ele tá tentando positivar, eu acho que tá sendo mais negativada do que nunca. Não sei se você compartilha dessa opinião, mas eu acredito que a saída dele ali não vai ser tão boa do jeito que ele tá achando, não. Porque o Biel, ele acha que entrou, ele acha que ficou, né, na Fazenda, sendo mais votado pra ficar. Só que nenhuma das vezes ele foi o mais votado pra ficar. Então, ele tá desde o início e voltando sempre cada vez mais na crista da onda. Dessa última vez, inclusive, eu acho que se ele voltar dessa roça, ele vai... Cara, ele não vai estar mais pisando no chão, porque ele vai sair de lá voando, sabe? Vai voltar se achando o ó do Borogodó. E que foi o próprio Mariano que chegou a falar isso. Se eu não me engano, foi o Mariano ou foi o Matheus. Desculpa, não lembro qual dos dois foi, mas eu lembro que falou, você vai voltar ainda mais arrogante. Eu lembro dessa palavra. Provavelmente. Passou isso na edição ontem. Então, assim, cara, se ele voltar, a gente sabe que vai rolar mais treta. E eu espero que ele continue, porque eu acho muito mais fácil rolar alguma coisa com ele do que com sei lá, com a Thaís, por exemplo. Mas a gente não tá falando da Narizinho, né, Daniel? Então, cara, o Narizinho todo mundo sabe que ela não vai sair. O povo gosta dela. Mas só lembrando, né? A gente pode fazer depois um outro episódio falando mais sobre isso, que o nosso tempo já estourou. O pessoal pode acompanhar mais nas nossas redes sociais. A gente tá lá em tempo real. Meu Instagram é @DanielBSN e meu Twitter é @ODanielBSN. A gente nem se apresentou no começo, mas fica aqui as nossas redes sociais. Eu me apresentei sim, hein? Se você não se apresentou é porque você é não deixou, você foi falando por cima de mim. Eu te apresentei, eu falei o seu nome. Mas, gente, muito obrigado pela audiência de vocês, por vocês sempre estarem aqui com a gente. E eu queria incluir uma coisa: se você ouve esse podcast, se você gosta do nosso podcast comentando sobre a Fazenda, convida seus amigos, manda para um amigo que tá assistindo também, ou sei lá, posta na rede social, marca a gente.
a gente vai continuar fazendo esse trabalho porque a gente sabe que vocês estão ouvindo, tá bom? Muito obrigado, um abraço e até a próxima. A gente tá pensando em sortear também um mês de assinatura do Play Plus, seria uma opção de agradecer vocês que estão acompanhando. Então compartilha, quanto mais pessoas a gente tiver aqui, mais a gente, né, finaliza aí para poder fazer esse sorteio. Olha aí. Vocês. E comenta lá nas nossas redes sociais também, para você poder conversar com a gente. Até a próxima, tchau. Quem é visto é lembrado e a gente vai ajudar vocês aí a não perder nenhum detalhe da Fazenda. Valeu? É isso aí, gente. Adeus. Tchau, tchau. Tchau.